Bom dia pessoal, dando rider para mais um vídeo. Como podem ver, hoje o dia está assim um bocadinho encoberto. E encoberta também está a minha disposição hoje, porque o vídeo que eu vou fazer é um bocado deprimente e é relatar aquilo que me aconteceu com as eleições que decorreram em Portugal no dia 18 de maio de 2025, as eleições legislativas. Fiquem aí para a introdução que vou já contar tudo. Em primeiro lugar, pessoal, e antes de começar a falar sobre aquilo que me aconteceu, queria só mandar aqui um recado para um idiota que, em vez de andar a pesquisar como é que se compra votos, devia andar a pesquisar qual é o impacto e o contributo que os imigrantes têm em Portugal. Eu sou imigrante no Luxemburgo, existem imigrantes por todo o mundo, principalmente Luxemburgo, França e Suíça, são aqueles países, se calhar, mais conhecidos e mais próximos de Portugal, e os imigrantes contribuem anualmente para Portugal com a remessa dos imigrantes, que é dinheiro que é ganho fora de Portugal e que é enviado para Portugal na ordem dos 4 mil milhões de euros. Só para vocês terem uma ideia da ordem de grandeza de 4 mil milhões de euros, representa cerca de 1,5% do PIB de Portugal, ou então, se quiserem ter uma ideia mais aproximada desse valor, representa mais de metade do orçamento de Estado para a educação, ok? É isso que representa a remessa dos imigrantes. E então, isto é dinheiro que os portugueses que estão fora de Portugal enviam para Portugal, e isto para o Estado português tem um custo de zero. Porquê? Eu, sendo imigrante no Luxemburgo, se eu ficar doente, eu não vou ao hospital a Portugal tratar-me. Ou se ficar desempregado, não vou pedir subsídio de desemprego a Portugal. Nem recebo quaisquer subsídios em Portugal, de rigorosamente nada. Portanto, sou um contribuidor mensal com dinheiro para Portugal e a despesa que dou ao Estado é zero. Percebem? Pronto. E então, esta rubrica das contas públicas portuguesas da remessa dos imigrantes tem um contributo muito importante para Portugal. Além de equilibrar as contas externas do país, porque há muitos imigrantes com um I que enviam dinheiro para fora, ou seja, se for imaginem um italiano que esteja em Portugal a morar e a trabalhar e envia dinheiro todos os meses para a Itália, está a tirar dinheiro de Portugal para fora. E, portanto, os imigrantes com um E enviam todos os anos para Portugal à volta de 4 mil milhões de euros, e os imigrantes com um I tiram de Portugal para os seus países de origem à volta de 900 milhões de euros. Portanto, os imigrantes com um E, como é o meu caso, damos aqui um contributo extremamente grande ao país para equilibrar as contas externas. Deixem-me só passar aqui esta zona, que está muito vento, e tenho receio que o som que não fique bom. Acho que já está melhor aqui. Além disso, também as remessas dos imigrantes, reforçam bastante as finanças públicas de Portugal, porque o dinheiro que é enviado para Portugal é depois tributado com o consumo ou com o investimento que é feito pelos emigrantes no seu país de origem. Portanto, da próxima vez que te regozijares por seres um patriota e comprares motas com dinheiro ganho em Portugal, e eu compro motas com dinheiro ganho no Luxemburgo, não estás a ser patriota nenhum, estás a ser um verdadeiro idiota, porque muito provavelmente, quando foste fazer o empréstimo ao banco, pode ter sido parte do meu dinheiro que envio todos os meses para Portugal que financiou o teu empréstimo. Voltando agora àquilo que me aconteceu relativamente às eleições. Eu, sendo imigrante no Luxemburgo, há duas formas de se poder votar. Existe o voto presencial, na ida à Embaixada de Portugal no Luxemburgo, ou existe o voto por correspondência, que é recebermos por correio um documento em que podemos votar, colocamos dentro de uma carta e enviamos para esse voto ser contabilizado. Aquilo que aconteceu já nas eleições do ano passado e nas eleições que aconteceram agora no dia 18 de maio é que eu não recebi nada em casa. Eu e muitos milhares de emigrantes portugueses no exterior, ok?
Eu fiz uma publicação no Facebook relativamente a isso, a denunciar esta situação. Houve pelo menos 2 ou 3 pessoas que comentaram que são também imigrantes que também não receberam nada e, portanto, isto é uma desorganização, não é? Que pode ter aqui outro tipo de contornos. Não vou entrar em teorias que não tenho a certeza daquilo que estou a falar, mas fala-se muito que os imigrantes têm uma preferência política que não convém muito estar a ser contabilizada, mas isso para mim não vale nada, porque a única coisa que eu quero é poder exercer o meu direito de voto. Então aquilo que eu fiz, as eleições foram um domingo, eu na segunda-feira, como não recebi nada, telefonei para a Comissão Nacional de Eleições, para Lisboa, fui à internet procurar o número de telefone, atenderam-me quase de forma imediata, por acaso até gostei disso, e a senhora que me atendeu, bastante simpática e solícita em ajudar-me. Então, tem cuidado que eu estou a falar de eleições, será que vais pensar que eu sou do Chega e quer me matar? A senhora muito solícita, e eu expliquei a situação, que já é a segunda vez que não recebo nada em casa, que quero exercer o meu direito de voto e não recebo nada em casa para poder exercer esse mesmo direito. A senhora esteve-me a dizer todas as hipóteses que podiam ter acontecido, nomeadamente ter mudado de casa recentemente, no último mês e meio, o que não é o caso. A última vez que eu mudei de casa foi quase há 3 anos, ou seja, não é válido nem para as últimas eleições, nem para estas eleições de 2025. Colocou também a situação se eu teria eventualmente colocado a hipótese de me ter que deslocar fisicamente à embaixada, sendo que por defeito, quando uma pessoa não faz nada, recebe em casa o documento para votar por correspondência. Eu disse que nunca tinha ativado a opção de ter que ir à embaixada para votar. E tivemos ali 5 minutos a conversar, a tentar perceber o que é que tinha acontecido, e a verdade é que no final de tudo a senhora me disse-me que, deixa-me colocar aqui o cruise control para poder fazer isto, disse-me que foi um erro administrativo, ok? Eu estou a fazer aspas para vocês perceberem que para mim isto há aqui qualquer coisa que é muito esquisita. Os erros administrativos, eu estou registado no Luxemburgo como residente no Luxemburgo há 5 anos, até sempre que mudei de casa atualizei no portal das finanças em Portugal a minha nova morada aqui, e portanto não há motivo nenhum para eu e muitos milhares de portugueses no estrangeiro não terem recebido o boletim de voto. E estes erros administrativos vão passando. O ano passado, deixa lá, e este ano liguei para a Comissão Nacional de Eleições, é um erro administrativo, e os portugueses imigrantes que acabam por ter um contributo bastante importante para Portugal e não dão despesa rigorosamente nenhuma, acabam por ser tratados desta maneira, percebem? E é isso que eu estou aqui a fazer este vídeo, se calhar de uma forma também de denunciar esta situação de forma pública. Provavelmente, se outros imigrantes virem este vídeo, vão provavelmente dizer a mesma coisa. E portanto já pela segunda vez eu não pude exercer o meu direito de voto. Fazendo agora aqui uma análise muito rápida às eleições, porque não gosto de estar aqui em vídeo a falar sobre preferências políticas ou o que quer que seja. Houve aqui uma clara mudança de preferência da maioria das pessoas. Portanto, Portugal ainda vive numa democracia, não é? Ao contrário daquilo que eu vi muito na televisão portuguesa, há muita gente que gosta muito da democracia, mas é quando dá jeito. Quando não dá jeito, há partidos que deviam ser extintos, independentemente de terem 1 milhão, ou 2 milhões, ou 3 milhões, nem que tivessem 10 milhões em 11, haviam de ser extintos. Esta é a democracia de algumas pessoas e mostra de sobremaneira a azia que criou em muita gente. Eu pessoalmente não contava também, principalmente em relação ao PS, o decréscimo que teve, e em relação ao Chega, o acréscimo que teve. Acho que ninguém contava que houvesse aqui uma alteração desta magnitude em Portugal. Não sei se é bom ou se é mau. A única coisa que eu sei é que já vi o PS e o PSD a governar desde que eu tenho 43 anos. Os únicos partidos que eu vi a governar foi o PS e o PSD. Os outros todos, e quando falo nos outros todos, falo em PCP, Bloco de Esquerda, vou falar naqueles mais antigos, o CDS chegou a governar
praticamente a meias com o PSD na altura do Passos Coelho, do Paulo Portas, mas governar mesmo, nunca governou, não é? E portanto, destes 3 partidos que estão ali na mão de cima, porque depois os outros todos são praticamente insignificantes, eu acredito que partidos como o Bloco de Esquerda, o PCP e o PAN, nas próximas eleições, tipo, se for daqui a 4 anos, eles vão pura e simplesmente desaparecer do Parlamento, e o LIVRE, do lado da esquerda, será aquele partido que vai aglutinar essas pessoas todas. É a minha opinião pessoal. Quando as pessoas são demasiado extremistas, e a sensação que eu tenho é que sempre que eu ouço falar por parte na Assembleia da República de extrema-direita, a sensação que eu tenho é que o Partido Chega ganha mais 100 votos de cada vez que é dito isso. E eu acho muito esquisito que os líderes desses partidos, principalmente do Bloco de Esquerda e do PCP, não percebam que quanto mais insistem em dizer a palavra extrema-direita, os votos são canalizados para a extrema-direita que eles querem falar, que eles dizem que é a extrema-direita. Além de mostrarem desconhecimento total daquilo que é a verdadeira extrema-direita, acabam por alavancar cada vez mais esse partido. E é notório que é um partido muito recente e que nestas eleições teve na casa dos 22% ou 23%, e com o círculo eleitoral da imigração, embora a maior parte dos imigrantes não possam ter votado, como é o meu caso, conforme falei anteriormente, mesmo assim esse suposto partido de extrema-direita vai ficar em segundo lugar. É caso para pensar, é a tendência europeia. Se vocês repararem, forem aí olhar para a Europa, vocês veem que aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu em Portugal. Viu-se os partidos mais esquerda sempre a insistir em extrema-direita, e aquilo que aconteceu em alguns países já subiu ao poder, e em Portugal é uma questão de tempo até o partido, neste caso o Partido Chega, que é o que é chamado de extrema-direita, assumir a liderança do governo em Portugal. No caso do Partido Chega, eu não sou, nem nunca fui apologista de colocar o Partido Chega no governo, a governar. Ok? Estou a dizer isto ainda ao dia 2, já acabaram as eleições, hoje é dia 20 e não sei quantos de maio. Eu não quero que o Partido Chega ganhasse as eleições, ok? Porquê? Porque eu acho que não tem estrutura para... Imaginem que o Partido Chega, por qualquer motivo, tinha ganho as eleições em Portugal. No dia seguinte, como é que eles iam descalçar a volta de arranjar pessoas para integrar todos os ministérios e criar uma estrutura competente para começar a governar Portugal de um dia para o outro? Na minha opinião, ainda não tem capacidade para isso, percebem? Agora, imaginem a seguinte situação: ganhou a AD, PSD, AD. Imaginem chegar à beira do partido como Chega, que vai ficar em segundo lugar, e faz todo sentido dizer os portugueses preferiram isto, e chegar à beira do Chega e dizer: olha, tu vais ficar com o Ministério da Justiça e da Administração Interna. Imaginem, são 2 ministérios que eles estão sempre a falar, que está mal, a morosidade na Justiça, estão sempre a falar nos polícias, que ganham mal, que as condições deviam ser melhores, e dizer-lhes assim: vais ficar com estes 2 ministérios, não decides nada sozinho, tem que vir à AD para partilham as ideias connosco, e pomos as ideias para votação na Assembleia da República, dizendo que foi uma ideia do Chega, a AD analisou e concorda que pode ser vantajoso fazer isto, e vamos ver se vamos implementar. É para ver ao fim de 4 anos qual é a capacidade que eles têm, se aquilo é só basófias, ou se realmente têm uma capacidade de trabalho até boa e vão fazer exatamente aquilo que dizem que querem fazer. É um bocado por aí, percebem a ideia? Mas pronto, este vídeo já vai extremamente longo, e espero que tenham gostado. Comentem aí qual é a vossa opinião, não propriamente em relação aos resultados da política, mas em relação à situação dos imigrantes, que tem sido recorrente ser-lhes impedido de votar. Não sei se de forma propositada, intencional, ou é realmente problemas administrativos que existem, que são recorrentes, e portanto aí mandem aí a vossa opinião. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até à próxima.